Bem, pessoal, vamos continuar então. Dessa vez, nós vamos para a parte 6 e a gente vai começar a falar sobre um assunto importantíssimo, que eu acho que é o ponto alto, né, dessa disciplina, que é a proposição de modelos, né? Aí, o rigor estatístico das nossas análises vai aumentar, né? Então, inclusive, nós vamos usar outra ferramenta, né, outra função para poder calcular os modelos. Não o Fabi-Efeito, a gente vai usar o Regression Tool. Bem, então vamos lá. Parte 6, proposição de modelos. Então, eu vou tentar mostrar para vocês toda essa parte usando um exemplo bastante interessante e útil, que é a historinha da curva de calibração, né? Todo mundo aí deve ter feito já uma curva de calibração ou faz esse tipo de procedimento diariamente, né? No seu trabalho, na sua dissertação, na sua tese, no seu projeto de pós-doutorado, no desenvolvimento aí da sua atividade no seu emprego, né? Bem, então vamos pensar aqui o seguinte, ó, vamos pensar numa curva de calibração bastante simples, né? Aqui eu tenho 5 pontos na curva, eu tenho o analito é aquele que eu quero determinar, que é o cálcio, né? E esse analito ele foi determinado pelo ICP-OS, né? Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry, né? Plasma de argônio. E foram preparados 5 pontos. Esses padrões foram preparados pesando, né, a solução estoque. Por isso que tem essas concentrações aqui meio quebradinhas, né? Então foi pesado a solução estoque e depois ajustado o volume aí para alguma coisa. Acho que foi para 50 mililitros. Agora não importa, né? O que importa é que a solução estoque foi pesada. E aqui foram feitas duas réplicas autênticas para cada um dos padrões. Aqui está a medida da réplica um e a medida da réplica 2 para os 5 padrões. E aqui é a curva, né? Todo mundo vai lá no nosso grande Excel, digita esses dados e sai aqui a equação da reta. Aí a turma vibra quando encontra um R quadrado com 3 noves, com 4 noves. Um R quadrado igual a 1, né? É o auge, né? E aqui está a inclinação e aqui está o intercepto. A inclinação é quanto que o sinal aumenta com uma unidade de padrão. E o intercepto é onde essa equação aqui se encontra com o eixo Y. Aí tem algumas questões só para poder embasar aqui nossa discussão. Esses dois coeficientes são significativos? O que são os coeficientes? Esses aqui, ó. O intercepto, esse carinha aqui, ó, 495. A inclinação, 2.696. A inclinação é também chamada de slope, ou coeficiente angular. O intercepto é chamado de coeficiente linear, ou constante. Essa reta passa pelo zero? A gente está vendo que não. O B0 aqui foi calculado. O B0 foi calculado, não estou querendo dizer que ele é significativo, mas ele foi calculado. O que faz com as réplicas, com esses valores aqui? Calcular a média. O R quadrado está bom? Ele poderia ser melhor? Desconsidera o intercepto, pois quando a concentração é zero, o sinal deve ser zero. Não é? Não é muito óbvio isso? Bem, esses dois coeficientes são calculados através dessa equação aqui, ó. Os coeficientes, né, o vetor dos coeficientes vai ser igual a matriz X. Essa matriz X vai ter lá a concentração, que vai nos dar a inclinação, e uma coluna com uns, que vai me dar o intercept. Então, pego a matriz X, transponho ela, multiplico pela matriz X e inverto. Depois eu pego a matriz X transposta e multiplico pelo Y, que é o sinal. E a diagonal principal dessa matriz X transposta X inversa nos dá a variância, né?
dos coeficientes. Bem, vamos por partes aqui, vamos tentar entender. Esse R quadrado aqui é o coeficiente de determinação, né? E, obviamente, o coeficiente de determinação, ele vai de 0 a 1, né? De 0 a 1. E quanto mais perto de 1, melhor. Não confunda o coeficiente de determinação com o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação vai de -1 a +1, né? Esse aqui é o de determinação, vai de 0 a 1. Bem, então, vamos lá, vamos seguindo. Então, o método dos meios quadrados, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, a ideia dele é minimizar essa distância vertical entre o valor obtido experimentalmente, está aqui representado por essa bolinha, e o valor obtido na equação correta, que está aqui representado por essa linha vermelha. Tá? Bem, classicamente, a gente tenta minimizar o erro vertical, tá? Porque no eixo X, nós colocamos as concentrações e, classicamente, as concentrações, elas são obtidas por métodos clássicos, né? Como uma análise gravimétrica, uma titulação, né? Uma pesagem. Então, nesses métodos, a gente presume que o erro das concentrações é muito baixo, né? Às vezes, lá no seu laboratório, você está usando um padrão certificado, que é um padrão que foi comprado por uma empresa, né? Então, o erro no X é muito pequeno. Já no Y, a gente tem o sinal. E esse sinal está sujeito a várias coisas, como, por exemplo, flutuação do sinal, né, da rede elétrica. Então, isso pode produzir algum tipo de variação aqui nos dados. Então, a gente tenta minimizar o erro no Y e não no X. Bem, então, revendo os dados. Então, na verdade, aqueles dados que eu estou mostrando aqui, na verdade, eles são assim, né? Eu tenho aqui os padrões, todos em duplicata, as concentrações dobradas aqui e o sinal, né? Então, a gente deveria ver o sinal assim, né? Aí eu calculei de novo, mudou um pouquinho, né? A inclinação e o intercepto. Mudou um pouco, né? Era 2.600, foi para 2.800, mas continuou basicamente a mesma coisa, né? Bem, aí a ideia é o seguinte, ó, até onde podemos chegar? Então, se eu pegar e calcular a média do sinal, calcular a média de todos os sinais, e eu calcular a média, ou melhor, a diferença entre cada sinal e a média, e levar isso ao quadrado. Aí eu tenho aqui, ó, uma somatória que eu chamo de soma quadrática total. Então, é cada valor do sinal menos a média elevado ao quadrado, e eu somo. Soma quadrada total. Com n menos 1 grau de liberdades. Eu tenho 10 pontos, então eu vou ter 10 menos 1, 9 graus de liberdade. Fazendo previsões. Então, eu tenho lá a inclinação, o intercepto, né? Eu tenho a inclinação e o intercepto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, substituir o x pela concentração, multiplicar pela inclinação e somar com o intercepto. Aí eu chego no sinal previsto. Chego no sinal previsto. Se eu pegar esse sinal previsto e fazer a mesma coisa que eu tinha feito lá com o sinal quadrático total, se eu pego o previsto menos a média dos sinais reais, elevo ao quadrado e somo, eu tenho a soma quadrática da regressão. Essa soma quadrática da regressão vai ter n menos p grau de liberdade. Eu tenho 10 experimentos e eu calculei dois coeficientes, a inclinação e o intercepto. N menos P, 10 menos 2, 8. Então, aqui tem 8 graus de liberdade. Tá? 8 graus de liberdade. Então, tá aqui. Esse aqui é a soma quadrática da regressão. Se eu calculo agora
a razão entre a soma quadrada da regressão e a soma quadrada total, eu chego no nosso famoso R quadrado. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o R quadrado, ele é nada mais, nada menos do que uma porcentagem, né? Esse R quadrado aqui deu 0,9961. Ou seja, 99,61% das informações estão sendo explicadas por esses dois coeficientes apenas. Esses dois coeficientes apenas. Tá? Ah, aqui deixa eu fazer uma pequena correção. A soma quadrática da regressão, ela possui P menos 1 grau de liberdade. Tá? P menos 1. P é o número de coeficientes, 2 menos 1 grau de liberdade. P menos 1. Né? Porque tudo isso aqui foi calculado, né? Esse previsto aqui foi calculado com base em dois coeficientes. Bem, e o resto aqui, olha, 100 menos 99,61 dá 0,39. 0,39 não foi modelado, é o resíduo, né? É aquele erro. Se eu pego esse R quadrado e tiro a raiz, eu obtenho aqui o coeficiente de correlação, 99,80. Bem, a soma quadrada do resíduo, ou o que não queremos no nosso trabalho, né? O resíduo é aquilo que não foi modelado, é aquele erro que foi cometido por duas fontes. A primeira delas é o laboratório, que é o erro aleatório cometido no laboratório, e o outro é o erro devido à falta de ajuste, né? É o que o modelo não consegue se ajustar. Então, se eu pegar aqui a soma quadrada total menos a regressão, eu obtenho o resíduo. Esse resíduo deu esse número aqui gigantesco, né? Se eu calculo quantos por cento do resíduo equivale do total, eu chego lá no 0,39, que eu tinha chegado aqui, né? 0,39. Agora sim, o resíduo, olha só, foi calculado com total menos a regressão. O total tem 10 graus de liberdade, melhor, tem um N igual a 10, né? Então, N aqui é 10, aqui é 2, 10 menos 2, 8 graus de liberdade. O resíduo tem 8 graus de liberdade. É N menos P, tá? N menos P. 8 graus de liberdade. Bem, vamos seguindo. Então, tá aqui, ó. Regressão. P menos 1, 2 coeficientes foram calculados, menos 1 grau de liberdade. Resíduo. N menos P, 10 menos 2, 8. Aquilo é a diferença, né? É a diferença. Nada mais é que a diferença. E o total é N menos 1. 10 menos 1, 9. Se eu somar regressão com resíduo, eu chego no total. Geralmente é mais fácil a gente calcular o total, calcular a regressão e subtrair um do outro, chega no resíduo. Essas somas quadráticas aqui, né? Vejo que são todas somas quadráticas. Eu peguei um valor menos o outro e levei ao quadrado. Né? O resíduo, por exemplo, poderia ter feito o resíduo de outra maneira. Eu poderia ter feito o quê? O valor obtido menos o previsto. Esse menos esse eleva ao quadrado. Esse menos esse eleva ao quadrado. Aí eu posso obter também o resíduo. Né? Eu devo chegar aqui em 1.239.000. Bem, então, essa soma quadrada da regressão tem 1 grau de liberdade. O resíduo tem 8 graus de liberdade. Se eu pego essas somas quadráticas e divido pelos seus respectivos graus de liberdade, eu obtenho as médias quadráticas, né? Então, aqui eu estou começando a fazer uma tabela nova, né? Uma tabela nova. Análise de variância. Se eu pego essa média quadrática da regressão e divido pela média quadrada do resíduo, eu obtenho um valor aqui, um F calculado. Esse F é da ordem de 2022. 2022. O F tabelado, quando eu olho 1,8 graus de liberdade, é 5,32. Então, o F calculado, ele é muito maior do que o F tabelado. Aí tem uma coisa, né? Aquele famoso p-valor, aquela significância, né? O p-valor desse
cálculo aqui é 6,6 vezes 10 a menos 11. É muito menor do que o 0,05. É muito menor que o 0,05. O que significa isso? Significa que numa distribuição F, a probabilidade de eu encontrar um valor de F desse tamanho aqui é muito pequeno. Praticamente zero, né? Olha, eu tenho aqui 6,6 vezes 10 a menos 11. Então, eu vou ter aqui 11 zeros. Lá no final, eu vou ter o 6,6. Vou ter o 6 e 6, né? Vou ter 0,10 zeros e 6, 6. Então, moral da história, essa significância da regressão é muito alta, né? A regressão, ela é muito diferente do resíduo. Ou melhor, os dois são estatisticamente diferentes. E é isso que eu quero. Eu quero que a regressão seja estatisticamente diferente do resíduo. Isso mostra que o modelo é muito bom. Então, eu posso ver isso através do teste F, eu posso ver isso comparando o F calculado com o F tabelado. Eu estou vendo aqui que o F calculado ele é cerca de 400 vezes maior do que o F tabelado. Eu estou vendo que o p-valor é muito menor do que 0,5. É muito menor. Nossa, uma gaussiano, onde a área é unitária, a área é igual a 1, a área que equivale à probabilidade de eu encontrar um F desse tamanho é 6,6 vezes 10 a menos 11. É nada, né? Praticamente nada. Muito difícil encontrar um F desse tamanho. Ou seja, regressão e resíduo são muito diferentes. Vamos seguindo. E aquelas réplicas? O que a gente faz com aquelas réplicas? Geralmente as pessoas esquecem as réplicas, né? As pessoas nem ligam para as réplicas. Olha só, o que eu posso fazer? Eu posso calcular aqui a média das réplicas e eu posso pegar cada réplica, subtrair da sua respectiva média e elevar ao quadrado, né? Então, eu peguei aqui 11.743 menos 11.607 elevado ao quadrado. 11.470 menos 11.607 elevado ao quadrado. Cheguei nisso aqui. Cheguei nesses dados aqui. Aqui eu tenho duas réplicas para esse mesmo valor de x. 2 menos 1, 1 grau de verdade. Vou fazer a mesma coisa para as próximas duplinhas de réplicas, né? Aí eu vou chegar num total de 5 graus de verdade. E se eu somar todas essas diferenças ao quadrado, eu vou ter a soma quadrática do erro puro. Por que chama erro puro? Porque é o erro cometido lá no laboratório, né? É o erro que a gente está assumindo que é um erro aleatório cometido durante a preparação dos padrões, durante a leitura, né? Então, todo aquele erro que pode ter acontecido, que a gente não sabe de onde vem, está aqui, embutido. Agora, eu tenho o resíduo, eu tenho o réu puro. A diferença do resíduo e do réu puro me dá a falta de ajuste. A falta de ajuste é aquilo que o modelo não conseguiu efetivamente modelar, né? Então, se eu pegar o resíduo menos o réu puro, eu tenho a falta de ajuste, está aqui, falta de ajuste. Olha só, o resíduo, ele tem 8 graus de verdade. O erro puro tem 5. 8 menos 5, 3 graus de verdade, né? Então, a falta de ajuste tem 3 graus de verdade. Aqui, embaixo, né? Então, regressão P menos 1, resíduo N menos P, onde o N é o número de experimentos, o P é o número de coeficientes, total N menos 1, erro puro N menos M. N é o número de experimentos. O N é o número de experimentos que não tem repetição. Olha só. Aqui eu tenho 10 experimentos, só que são repetições, né? São 5 repetições de experimentos. Então, o M, que é 5. Falta de ajuste vai ser o número de repetições menos o número de coeficientes. 5 menos 2, 3. Tá? Ou
Olha só. 5 mais 3 eu chego no 8. 9 é 8 mais um eu chego no 9. Tá? Bem, nós já tínhamos visto aqui em cima, né? Essa parte da tabela nova. Agora tem essa parte aqui de baixo. Se eu pego cada uma dessas somas quadráticas e divido pelos seus respectivos graus de liberdade, eu vou ter a média quadrada do puro e a média quadrada da falta de ajuste. Se eu dividir a falta de ajuste nessa ordem, tá? Atenção, falta de ajuste dividido pelo erro puro, falta de ajuste sobre o erro puro, eu chego no F de 0,39, tá? E o p-valor desse F é 0,7. É muito maior do que 0,05. Ou seja, numa distribuição gaussiana, onde a área da gaussiana, né, desculpa, numa distribuição F, onde a área dessa distribuição é igual a 100, existe uma chance de 70% de encontrar um F desse tamanho aqui. Ou seja, 0,7 é maior que 0,05. Logo, essas duas médias quadráticas, elas são iguais, estatisticamente falando. Aqui em cima, as duas médias quadráticas eram diferentes, estatisticamente falando. Isso, esse panorama todo aqui, é muito bom para o modelo. Por quê? Eu quero que realmente regressão e resíduos sejam diferentes e eu quero que falta de ajuste e erro puro sejam iguais. Lembrando que erro puro é o erro aleatório e a falta de ajuste é a incapacidade do modelo. Então, se eu garanto que o modelo, a incapacidade do modelo em se ajustar aos pontos, se confunde com o erro aleatório, isso é fantástico para o modelo, tá? Fantástico para o modelo. Então, essa é a ideia. Aqui eu esqueci de colocar o F tabelado, mas a gente vai voltar lá no Excel, a gente vai fazer tudo isso aqui passo a passo. Bem, eu tinha comentado com vocês que a diagonal principal dessa matriz aqui me dá a variância dos coeficientes. Então, se eu pegar essas variâncias aqui e multiplicar pela média quadrática, então, olha só, eu vou pegar a média quadrática do resíduo. Por quê? Porque o modelo não tem falta de ajuste, né? O modelo está bem ajustado. Como é que eu sei disso? Eu sei disso através desse dado aqui, ó. Esse F calculado, ele é bem menor que o F tabelado, eu vou mostrar para vocês. E a significância do F é bem maior do que 0,05. Ou seja, esses dois caras aqui são estatisticamente iguais. Se eles são estatisticamente iguais, eu posso usar a média quadrática do resíduo para calcular o erro dos coeficientes. Por quê, Denis? Porque o resíduo ele está embutido os dois erros aqui, ó. E o resíduo tem mais grau de verdade, né? O resíduo tem mais informação. Bem, então, se eu pegar aqui a diagonal principal e multiplicar pela média quadrática do resíduo, então vou pegar aqui o 0,025 vezes a média quadrada do resíduo, tiro a raiz, eu encontro aqui o erro de um dos coeficientes. Se eu pego 1,362 e multiplico pelo resíduo, tiro a raiz, eu encontro o erro do outro coeficiente. Esse 459, esse 459 aqui é o erro da constante, tá? Do B0. Esse 62 é o erro da inclinação, tá? Ou B1, ou coeficiente angular. Se eu pego agora cada um desses erros e multiplico pelo valor de t, olha só, eu estou querendo calcular o intervalo de confiança. Então, a média quadrática do resíduo tem 8 graus de liberdade. Então, se pegar o valor de t com 8 menos 1 grau de liberdade e 95% de confiança, eu tenho intervalo de confiança dos coeficientes. Então, veja que o intervalo de confiança da inclinação é 147.
Então, a inclinação, ela é 2.800 mais ou menos 147. Então, ela pode ir de mais ou menos 2.650 até 2.950 mais ou menos. Ela não passa pelo zero, ela não tem o zero no intervalo de confiança. Mas a inclinação, ela é menos 364 mais ou menos 10.086. Ou seja, ela passa pelo zero. Menos 364 menos 1.086, eu chego lá no valor negativo, né, claro. Menos 364 mais 1.086, eu chego por volta de 700, um valor positivo. Então, vai do negativo até um positivo. E tem o zero passando nele. Ou seja, passa pelo zero, ele é insignificante, né? Então, o modelo final ficou isso aqui. 2.803 x com erro de um intervalo de confiança melhor de 147. Bem, o que mais que a gente pode calcular? A gente pode calcular aqui também o seguinte, ó, até onde a gente poderia ter chegado? Então, eu posso calcular um parâmetro chamado R quadrado máximo. Se eu pegar a soma quadrada total menos o erro puro é aquele erro laboratório, e dividir pela soma quadrada total, eu chego nesse R quadrado aqui, ó, 0,9968. O R quadrado original, 961. Ou seja, eu tenho aqui mais ou menos cerca de 0,7% devido ao erro puro. É muito pouco, né? Devido ao erro puro. Tem um outro parâmetro muito importante, que é o seguinte, que é o R quadrado ajustado. O R quadrado ajustado tem essa fórmula aqui, ó. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte, esse carinha aqui, ó. O N é o número de experimentos. O R quadrado é o R quadrado aqui, esse aqui. O N é o número de experimentos e o K é o número de coeficientes que foram calculados, com exceção da constante. Então, nós tínhamos calculado dois coeficientes, com exceção da constante, ficou 1. Então, o R ajustado vai ser N, que é o número de experimentos, 10 menos 1, 10 menos o K, que é 1, menos 1, vezes 1 menos o R quadrado. A gente vai chegar nesse R aqui. Esse R ajustado é importante, ele é interessante, porque ele faz uma ponderação pela quantidade de coeficientes que você está calculando, que você está usando. Quanto mais coeficientes você embute no modelo, menor vai ser esse R ajustado. Quanto mais clean, né, vamos dizer assim, quanto mais simples for o modelo, maior vai ser o R ajustado. Ou seja, quanto menos coeficientes tiver o modelo, melhor, né, maior vai ser o R ajustado. A grosso modo, o que eu estou querendo dizer para vocês? A gente precisa olhar várias coisas. Os valores de R calculado, o p-valor, é claro, e os R's quadrados. O que eu estou querendo dizer para vocês? Não fiquem olhando apenas o R quadrado, tá? Algumas reflexões. Efetuar corretamente a análise de variância, né, a tabela nova. Os testes F são tão importantes quanto a visualização do R quadrado, ou do R, ou do R, R quadrado máximo, ou do R quadrado ajustado. Entenda corretamente os graus de verdade e saiba o que seu software preferido está calculando, né? Isso é muito importante. Mais algumas ponderações. Atualmente, o R quadrado, ele vem sendo bastante criticado, porque as pessoas têm usado ele de maneira muito errada, né? Então, por exemplo, aqui eu acabei de mostrar para vocês que em uma situação, quando a gente compara regressão e resíduo, a gente quer que o R quadrado, que o p-valor, desculpa, estou falando do p-valor, que o p-valor seja menor do que 0,05. Na outra situação, quando eu calculo F, falta de ajuste, e o repuro, que eu quero que o p-valor seja o maior possível, né? Então, tem que tomar muito cuidado com o p-valor. Aqui tem um texto que eu retirei de uma publicação recente, inclusive, que fala sobre as misconceptos, né? Os erros que estão
cometidos quando a pessoa usa de forma inapropriada o p-valor. P-valor pode indicar quão incompatível uma data, um dado é com um específico, um modelo específico, tá? Ele pode indicar isso. P-valor não mede a probabilidade do estudo ter uma hipótese verdadeira ou a probabilidade dos dados foram produzidos de uma distribuição aleatória, né? Então, aqui são algumas coisas importantes sobre o p-valor. Conclusões científicas ou negócios ou legislações não devem ser baseadas somente se o p-valor atingiu um específico limite, né? Veja que tem, além do p-valor, tem a magnitude do F. Você precisa também validar o modelo. O que significa validar o modelo? O modelo deu um resultado, né? Deu uma condição ótima. Vai lá no laboratório e testa aquela condição. Inferências apropriadas requerem um relatório completo e transparente, com validação, com modelos que foram recalculados após você retirar os coeficientes insignificantes. Um p-valor ou a significância estatística não mede o tamanho ou o efeito de ou a importância de um resultado. Tá? Ele não mede isso. Tá? Então, quanto menor for o p-valor, melhor vai ser a estatística do modelo. Não necessariamente, você precisa validar o modelo. Por ele mesmo, o p-valor não mostra uma boa medida ou evidências relacionadas ao modelo ou hipótese, tá? Então, aqui tem algumas reflexões do p-valor. Playlist para entender melhor. Tenho aqui uma playlist 27, que é uma playlist do Guia 10 da Anvisa, que eu fiz, né, há um tempo atrás. Ficou bem interessante para calcular mínimos quadrados ordinários, mínimos quadrados ponderados, né? Então, aqui para fazer uma análise da curva de calibração. Então, resumindo, o que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte: não se prenda apenas ao R, não se prenda apenas ao p-valor, avalie tudo em conjunto. A magnitude do F, quantas vezes o F calculado é maior ou é menor do que o F tabelado? Valide o modelo. Olha só, a gente vai. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui é um exemplo com uma curva de calibração. Então, a gente espera que o R quadrado seja muito bom, né? Quase igual a 1, né? Quando a gente for trabalhar lá com modelos na vida real, a gente vai encontrar R's quadrados de 0,8, 0,89, 0,7, 0,96, bem menores do que 1. E mesmo assim o modelo vai ser válido, o modelo vai ser importante, tá bom? Então é isso que eu queria falar para vocês aqui nessa parte 6, tá? Um abraço para todo mundo. E daqui a pouco a gente vai repetir esses cálculos lá no Excel e também no Octave.